Bom dia, meninos. Hoje, radioatividade, continuação, tempo de meia-vida. O que vem a ser tempo de meia-vida? Todo material radioativo, todo não, a maioria apresenta essa característica. A cada intervalo igual de tempo, a massa do material radioativo é sempre reduzida à metade. Por exemplo, eu peguei um caso que eu conheço, cloreto de césio. O césio emite radiações, não esquecer que toda radiação sai do núcleo atômico e ao emitir radiações, a cada 30 anos, não tem que saber de qual não, tá? O tempo de meia-vida de uma espécie radioativa. A cada 30 anos, a massa de material radioativo ela é reduzida à metade. Então vamos a um exemplo de situação que pode ser cobrado de vocês em termos de exercícios. Eu tenho uma amostra de cloreto de césio, Vamos supor que essa massa é de 10 gramas, massa inicial 10 gramas, e eu quero saber após quanto tempo dessa quantidade inicial de cloreto de césio, após quanto tempo eu terei uma massa final de 1,25 gramas. Sabendo que esse tal tempo de meia-vida para o cloreto de césio é de 30 anos. Hoje eu tenho 10 gramas, daqui a 30 anos eu terei a metade, 5 gramas, daqui a mais 30 anos, 2 gramas e meio, daqui a mais 30 anos eu terei 1,25 gramas, que é a metade de 2,5. Portanto, para que 10 gramas de cloreto de césio dessa massa inicial eu chegue a ter apenas 1,25 gramas, terão se passado 3 meias-vidas. Conseguiu ver o 3 meias-vidas? 10 gramas, metade de 5, metade de 5, 2,5, metade de 5, 1,25. Só que como cada meia-vida do cloreto de césio é de 30 anos, 3 meias-vidas, o triplo de 30. Então, para que isso ocorra, terão se passado 3 vezes 30 anos. Ou seja, terão se passado 90 anos. Aí cabe uma pergunta, mas Gil, e se as massas não tiverem valores tão bonitinhos quanto 10 para chegar em 1,25, que basta eu dividir por 2, 3 vezes? Há uma equação que facilita o nosso trabalho, que é a seguinte, vê se você entende. A massa final de material radioativo é a própria massa inicial dividida por 2, sempre pela metade, um certo número de vezes. Massa final, massa inicial, por 2 elevado a n. Que você sempre estará dividindo por 2. Então, por exemplo, se eu me questionar assim, eu tenho um outro material radioativo, cujo tempo de meia-vida, ou tempo de vida média, é de 8 horas, e eu quero saber após quanto tempo de uma massa inicial igual a 100 gramas, após quanto tempo eu terei uma massa final de apenas 1 grama. Ou seja, hoje eu tenho 100 gramas de material radioativo, cujo tempo de meia-vida são 8 horas, e eu quero saber depois de quanto tempo eu teria apenas 1 grama. Veja, se você for resolver isso apenas dividindo por 2, periga você não chegar no resultado tão adequado. Façamos, quer ver? 100. Passaram 8 horas, eu terei 50 gramas. Aí vai, sempre dividindo por 2, 25, 12 gramas e meio, 6,25, 3,125, 1,5 mais ou menos, metade de 1,5. Ih, complicou. Vamos à operação que carece um pouquinho de matemática. Usa a equação que eu dei. Seria a massa final, 1 grama. Massa inicial, 100 gramas. Sobre 2 elevado a n.
onde esse N é o número de meias-vidas que se passaram. Passo 2 elevado a N para esse lado, eu terei que 2 elevado a N é 100. Ô Gil, mas como é que eu vou encontrar 2 elevado a quanto? É 100. 2 ao quadrado é 4, ao cubo é 8, 2 à quinta, 32, 2 à sexta, 64, 2 à sétima, passou. Só tem uma saída. Função logarítmica. Logaritmo. Vamos ver se você entende um pouquinho de um logaritmo. Se você utilizar a função logarítmica, tanto de um lado quanto do outro dessa equação, você chegará à seguinte expressão. Se 2 elevado a n é 100, aplica logaritmo tanto de um lado quanto do outro. Eu vou optar pelo logaritmo na base 10. Se o logaritmo na base 10 de 2 elevado a n é o logaritmo na base 10 de 100, opera matematicamente a função logarítmica, que daria, passo n para cá, lembra, logaritmo de a elevado a b, é b que multiplica o logaritmo de a. N vezes o logaritmo de 2, lembrando que quando a base é 10, a gente não carece escrever no símbolo do logaritmo, e o logaritmo de 100 na base 10 é 2. Portanto, o tempo que se passou, o número de meias-vidas que se passou seria 2 dividido pelo logaritmo de 2. Esse é o número de meias-vidas que se passou. Se você fizer a continha, ô Gil, tem que saber o logaritmo de 2 de cor? Tem não, se geralmente é dado em prova. Passaram-se o número de meias-vidas igual a 2, dividido por 0,3. Aproximadamente 6,7 meias-vidas do material radioativo em questão. Como foi dito no texto, que cada tempo de meia-vida é de 8 horas, faça 6,7 vezes 8, você vai encontrar quantas horas se passou até que os 100 gramas daquele material radioativo tivesse a sua massa reduzida a apenas um único grama. Não esquece, o material radioativo apresenta essa característica que não é só material radioativo não. Vários materiais apresentam essa característica. Vão se desintegrando ou se transformando sempre pela metade da quantidade que eu tinha em intervalos iguais de tempo. E esse intervalo igual de tempo é chamado de tempo de vida média ou tempo de meia-vida.